Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores presidentes de junta, excelentíssima senhora chefe de repartição administrativa e financeira, caros nortestenses, minhas senhoras e meus senhores. Em resultado das novas acessibilidades, o Conselho de Nordeste dista agora cerca de 48 km da cidade de Ponta Delgada. Tem a norte o mar, a sul e nascente o Concelho da Povoação e a poente o Concelho da Ribeira Grande. Curiosamente, uma ribeira e uma grota fazem a separação dos concelhos vizinhos, maiormente a Grota da Fonte a Nascente e a Ribeira da Salga a Poente. É um concelho bastante vasto, possuindo 10.151 hectares. Foi-lhe atribuído o nome de Nordeste, segundo afirmam, por ficar situado no ponto cardeal respectivo, mas não é pacífica a questão. A origem deste topónimo suscitou diversas opiniões e interpretações por parte de alguns cronistas daquela época. É um concelho muito montanhoso, entrecortado por muitas ribeiras, algumas de caudal permanente. O Pico da Vara é o ponto mais alto de São Miguel, com 1.105 metros de altitude. A zona poente é constituída pelo Planalto dos Graminhais, possuindo muitas pastagens e detendo uma grande bacia de água que alimenta a nascente dos Anianes, na freguesia da Achada, sendo a nascente com maior caudal no concelho. Os primeiros povos chegaram no século XV e receberam parcelas de terreno para trabalhar, tendo que as desbravar antes, o que era particularmente difícil. Contudo, o solo era fértil e começaram a cultivar e a receber frutos daí inerentes. A boa produção dos solos e pesca contribuíram bastante para uma razoável situação dos povos na ocasião. O concelho foi criado em 1514 por Carta Régia de Dom Manuel I, em função das fracas acessibilidades e grandes distâncias dos outros concelhos, tendo a lomba de Salvador Afonso sido elevada à vila em 18 de julho daquele ano. Naquele local existiam 60 moradores, cuja economia subsistia em função da agricultura, produção de trigo, batata, vinho, cevada, centeio, legumes, fava, feijão e milho. Mais além, em 1813, o Porto de Nordeste já funcionava, embora em más condições, com cerca de 14 marítimos. O Nordeste viria a ser alvo de várias transformações político-administrativas, tendo, inclusive, o vizinho Concelho da Povoação lhe pertencido. O desembarque das tropas liberais na Achadinha foi um marco importante, pois foi um local estrategicamente escolhido para o efeito. Em consequência desse desembarque, dar-se-ia a batalha contra os absolutistas na Ladeira Velha e consequente derrota destes e fim do seu domínio nos Açores. Triunfava o liberalismo. Em 1839, a povoação era elevada a município, passando a freguesia da Achadinha a fazer parte daquele concelho, numa situação muito pouco compreensível. Entretanto, Índice Ribeiro consegue ser eleito deputado à Assembleia da República, para satisfação dos nortestenses. António Alves de Oliveira, conhecido pela subtil Raposa, era escrivão da Câmara e figura de destaque no Conselho.
Ao iniciar-se a segunda metade do século XIX, o Nordeste apresentava-se muito pobre, dando claramente a imagem de décima ilha. Ir para o exterior era difícil, pois o Porto não tinha condições. Viajar para outros concelhos era uma enorme dificuldade. Os atalhos eram tortuosos. Nos finais do século XIX, o concelho teve alguma evolução positiva, com a construção de certas obras, nomeadamente a Estrada Regional, o Caminho de Farol, a Estrada da Tronqueira, a Ponte dos Sete Arcos, entre outras. O Farol do Nordeste, o mais antigo dos Açores, é de 1876. O edifício da Câmara é também desta época. No final do século XIX, a agricultura predominava. O milho e a batata continuavam em primeiro plano. A pecuária melhorava sensivelmente. Animais domésticos já faziam parte das explorações. O aforramento dos matos comuns passou a ser uma realidade. Os nordestenses passaram a utilizar os baldios. O Monte da Piedade, uma instituição de apoio à agricultura, faliu. Tudo isto porque funcionava como instituição de caridade. Em vez de vender, dava tudo, o que veio a provocar a incapacidade de gestão da sociedade pequeno-burguesa na altura. Neste século, o Nordeste teve uma figura importante, tendo sido António Alves de Oliveira, o qual foi a maior figura política do concelho. Foi um homem com algumas posses, tendo acabado por deixar os seus bens a determinadas instituições. Foi também presidente de Câmara. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o século XX foi marcante no desenvolvimento concelhio. Instituídas a autonomia e o poder local, após o 25 de abril de 1974, um punhado de nordestenses, com destaque para José Sousa Cavaco, Eduardo Pacheco Medeiros e José Carlos Carreiro, viriam a empenhar-se no sentido de levar por diante o nome do concelho, mormente à frente dos destinos do município. O bom aproveitamento dos fundos comunitários provindos da União Europeia foi preponderante no desenvolvimento do concelho, essencialmente entre 1980 e 2010. O Nordeste abria-se e abria as portas ao exterior, também fruto das vias de comunicação então implementadas em regime de escudo. Já neste século, uma situação epidemiológica mundial acabou por ter efeitos nefastos no concelho. O Nordeste está de luto, por via de muitas famílias que assistiram à partida de entes queridos em virtude daquele surto pandémico. Foram resistentes as estruturas hierárquicas das entidades e instituições deste concelho que estiveram na linha da frente, enfrentando com garra e determinação os efeitos, assim como o combate à pandemia. Felicito-os por isso. Senhor Presidente, minhas senhoras, meus senhores, celebrar 506 anos de história como concelho é motivo de orgulho e também de reflexão. Embora, noutros moldes, a data merece ser lembrada. É, sobretudo, tempo de relembrar o passado, com os olhos postos no futuro. Porque nos orgulhamos das memórias do nosso povo. Desta forma, caminhamos com o pensamento na qualidade de vida dos nordestenses e deixamos uma palavra amiga aos nossos conterrâneos da diáspora. Estamos sempre disponíveis para trabalhar em prol do bem comum.
encarando sempre os problemas em conjugação com o nosso Presidente de Câmara, vereadores que os acompanham diariamente e colaboradores, os quais não se poupam esforços e sacrifícios pessoais em prol do bem-estar de todos. Remando no mesmo sentido, unidos com esperança no futuro. Aqui estamos, de alma e coração. Muito obrigado.